Preciosos irmãos e irmãs, bem-vindos a mais um culto doméstico, como queira, né? Uma programação que vem para abençoar tua vida nesse início de semana. Bem-vindos a mais um culto doméstico, então, acordando com fé. E o nosso tema de hoje é esse que aparece para você: conselhos. Tá? Eu creio que nós seremos grandemente abençoados. Basta você acompanhar, ficar conosco. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por mim feridas sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me traz te obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Para seu reino me conduz pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto o velho eu,
espírito reviver. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me comprastes sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus, rege-me em tudo, meu Jesus. Preciosos irmãos, vocês sabem que essa programação existe para te trazer vitória. Mas, sem conselho, nós não alcançamos vitória. Em Provérbios capítulo 11, versículo 14, está escrito assim: não havendo sábios conselhos, o povo cai, mas na multidão de conselhos há segurança. Em Provérbios capítulo 24, versículo 6, também está escrito: com conselho tu farás a guerra, e a vitória na multidão dos conselhos. A pessoa que aceita conselhos, ele é sábio, ele é prudente. Provérbios capítulo 8, versículo 12. Eu, a sabedoria, habito com a prudência e acho conhecimento nos conselhos. Irmãos, é claro, eu não estou falando que você deve aceitar qualquer conselho e aceitar qualquer pessoa te dar conselho, pois alienado ao sucesso do homem cristão está o conselho, mas não dos ímpios. Salmo capítulo 1. Bem-aventurados, ou bem-aventurado varão, que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite, e será como árvores plantadas junto aos ribeiros de águas, cuja folha não cai, a qual dá o fruto na estação própria, e tudo quanto fizer prosperará. Então vejam que para chegar a esse ápice, tem várias coisas que devem estar unidas. E uma delas é o conselho. Apesar de que há pessoas que não são crentes e que
tem melhor conselho do que os crentes. Eu conheço pessoas que são bons conselheiros da vida, porque já viveram, têm suas experiências. Eu me lembro que uma vez um amigo meu, eu sempre procurei amizade com pessoas mais maduras. Um amigo meu que nem é crente, ele disse assim: Samuel, quando você for procurar uma moça para você casar, visite a casa dela e observe a mãe dela. Agora eu pergunto, não é um sábio conselho de uma pessoa ímpia? Agora, irmãos, vejam bem que muitas pessoas, elas não recebem conselhos de ninguém por falta de humildade. Porque nós temos que ter os pés no chão, isto é, nós temos que ser sóbrios. Primeira carta de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, nosso adversário, anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Ora, uma vez você sendo sóbrio, comedido, você estará apto a ouvir conselhos. E, ouça bem, olha como é importante nós crescermos na estatura do varão perfeito. Porque ela é fé, virtude, ciência. E a ciência de Deus faz você um discernidor. Então você estará apto a ouvir conselhos e tomar decisões baseadas neles. Mas com a ciência de Deus, você discernirá qual é o conselho que vai te ajudar. Você não vai desprezar, você vai ouvir e vai analisar, ponderar as coisas. Mas a falta de humildade, ela faz com que o homem vire as costas para todos os conselhos. Agora, se você é um filho de Deus, você aprende a humildade com Jesus. Mateus capítulo 11, versículo 28 e 29. Vinde a mim, vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração. Em Filipenses 2, versículo 5 está escrito: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve em Cristo. E Paulo vai falar justamente da humildade. Sim, o humilde recebe conselhos. O altivo, o soberbo,
aquele que se exalta, ele acha que receber conselho é se rebaixar. Não, receber conselho é sabedoria. E eu vou provar na Bíblia que receber conselhos é atitude de homens sábios. Sim. Irmãos, qual foi o homem mais sábio que pisou na terra abaixo de Jesus Cristo e acima de todos os homens? Foi o rei Salomão. E a sabedoria que ele adquiriu de Deus fez com que ele reunisse em torno dele, adquirisse conselheiros. Então veja, a sabedoria do homem mais sábio que pisou na terra, exceto Jesus, disse para ele que ele precisava de conselheiros. Entenderam? Então, quem acha que não precisa de conselho, eu vou dizer uma coisa, é insensato e pode até usar aquela palavra do mundo, burro. Entendeu? Burro. Porque o sábio Salomão, ele tinha conselheiros. Agora, quando Salomão partiu, morreu, acho que é Roboão, seu filho, você vai ver em Crônicas, capítulo 10, segundo livro de Crônicas, ele que ia ser o rei, gente, de todo Israel, ele foi aos anciãos que aconselhava seu pai e disse para eles: o que vocês me aconselham a fazer? Eles disseram: sirva a esse povo, fale boas palavras para esse povo, e este povo te servirá. Porque o povo foi diante dele e disse assim: ó, o teu pai colocou pesado jugo sobre nós. Alivia-nos a carga do teu pai e nós te serviremos. E o conselho dos sábios que acompanhou Salomão foi esse: sirva a este povo. Fale boas coisas, que este povo te servirá. Entenderam? Mas ele não deu ouvidos aos sábios conselhos dos anciãos que aconselhavam seu pai e o levou a ser o que era. Ele foi pedir conselho, sabe com quem? Com a molecada que cresceu com ele. Vocês sabem, se fosse nos dias de hoje, seria os colegas de pescaria, os colegas de boate, os colegas que dava cavalinho de pau na praça. Esses delinquentes, ele foi pedir conselho para eles. E eles disseram assim: ó, fala para o povo. Meu pai colocou pesados jugos sobre vocês. E eu colocarei jugos mais pesados. O meu pai vos tratou com açoites. Eu vos tratarei com escorpiões. O dedo mínimo meu é mais grosso que os lombos de meu pai. Arrogância, arrogante, pretensioso, altivo. O que aconteceu? Houve uma guerra civil.
o povo dividiu. O rei do norte, Judá, ou melhor, o rei do norte, Samaria, capital de Israel, e o reinado do sul com Judá, capital, Jerusalém. Aquilo que o rei Davi fez, juntou todas as tribos. Aquilo que Salomão preservou, o seu filho destruiu por falta de receber conselhos sábios, tá? Nós vamos ver também, lá em Gênesis 34, vejam bem, Siquém desvirginou Diná, a deflorou, a humilhou. Mas ele gostava dela. Ele gostava dela. E Amor, seu pai, foi até Jacó para uma conversa. E Jacó, então, não podendo se unir com eles por causa da religião, por causa da circuncisão, aconselhou que, se ele se circuncidasse, eles então seriam um povo. E Jacó habitaria em suas terras, não seria incomodado. E eles então, os filhos de Jacó, viram naquilo uma oportunidade de acabar com aquela família. Fingiram estar satisfeitos com o conselho do pai. E aqueles povos se circuncidaram por causa de Diná. Ele queria tomá-la como esposa. Mas 2 dos filhos de Jacó, porque ao circuncidarem, naquele tempo não tinha anestesia, não tinha anti-inflamatório, e eles ficaram com febre, inflamou a circuncisão, e aqueles 2 filhos de Jacó, vejam bem, foram lá, aproveitando que os homens estavam passando mal, com febre, infeccionado, mataram todos os homens daquele lugar. Consequência, não ouvindo o conselho do seu pai, Jacó, eles ficaram viajando, ficaram correndo, ficaram nômades, quando eles podiam estar ali tranquilos, habitando naquelas terras. Oh, irmãos, quantas pessoas não param em serviço nenhum. Vive com a carteira manchada, porque cada registro de um ano é uma mancha naquela carteira. Por quê? Porque não aceita conselho. Pessoas que dizem, eu não nasci para ser mandado. Ora, você não nasceu rico. Você não nasceu rico, você tem que ser empregado. E às vezes não é patrão porque não aceita conselhos. Quantos casamentos mal feitos porque não aceita conselhos do pastor, do pai, da mãe. A coisa está clara, está visível. Está tão claro que não vai dar certo o namoro. Não vai dar certo o casamento. Mas eu não aceito o conselho. Irmão, irmã, você está fadado a não ter vitórias. Aceita o conselho do pastor, do pai, da mãe, dos mais velhos.
das pessoas que realmente te ama e não quer te ver atolado na lama. Quantas pessoas, e eu ouvi o conselho de uma pessoa que deu para alguém que queria abrir um restaurante. Tem gente que recebe um acerto da empresa, um bom dinheiro, e pensa assim: agora eu vou ser dono do meu negócio. E não busca nenhum sábio conselho. E ela destrói as suas economias, porque é o sabichão, não aceita conselho. E um sábio homem disse para aquela pessoa que queria abrir um restaurante: olha, o meu conselho é que você guarde o seu dinheiro bem guardadinho, aplica ele e vai trabalhar num restaurante. Entre no restaurante, trabalhe no restaurante, olha tudo ao redor da cozinha, veja todos os trâmites ali e você vai ver, primeiro, se aquilo é o que você quer. Segundo, se é o que você quer, você terá experiência naquele restaurante. Aí sim, você dá o seu passo, porque dinheiro não pode ser desperdiçado. É duro ganhar dinheiro. Aliás, eu sempre digo, só ganha dinheiro quem pede. Então só ganha o filho que pede para o pai e o mendigo lá nas esquinas. Eles ganham dinheiro. Mas você trabalha, você soa sua camisa, você estuda, você se forma, você se profissionaliza para trabalhar em troca do salário, em troca do dinheiro. Então essa coisa de ganhar dinheiro não existe só para o mendigo, só para o filho que pede para o pai. E ainda assim está errado. O filho deveria ter uma tarefa e o pai recompensá-lo com uma mesadinha. Porque não é fácil, irmão. Não é fácil você ter dinheiro. Portanto, se vai abrir um negócio, tem o Sebrae. O Estado de São Paulo dá curso para quem quer abrir um negócio. Mas se você vai fazer às escuras, sem conselhos, você vai torrar o seu dinheiro e não vai dar certo. Você, filho, você precisa de conselho. Conselhos sábios, conselhos de homens de Deus, conselhos de quem quer te ajudar. Portanto, está aí o conselho de Deus para a tua vida. Busque sábios conselhos e você terá vitória. Com certeza, nós vamos orar. A irmã Edna Cobo, peço oração em favor de Laíse Gama e seu bebê. Irmão Edilberto, peço oração por viagem. Irmão José Walter, peço oração por todos nós aqui. Estou um pouco gripado e com moleza, tenho que ir para o trabalho. A irmã Elaine Andrade, peço oração em favor da minha mãe. Ela acordou esquecendo as coisas, com dificuldade de lembrar, e de nós está variando a noite, dormindo mal. Que Deus tenha misericórdia dela. A irmã Sara, peço oração por meu tio Eliseu, que quer trabalhar de motorista de caminhão, para que Deus lhe proteja e o livre de acidente
e de todos os perigos da estrada. A irmã Valdirene Pereira, peço oração em meu favor, estou me sentindo bem. Não estou me sentindo bem. Irmão Marcelo Silva, peço oração por uma criança. Josué Mendes da Silva está com água nos pulmões. Está entre a vida e a morte na UTI. Irmão Basílio, peço oração por Emerson de Oliveira Santos, por libertação, e Esther de Oliveira Santos. Oração pelo irmão Basílio e família, oração por José Batista e família, oração por Cosme de Paula, Maria Clarice de Paula. E também, deixa eu achar aqui, o último culto nosso. Oração pelo pastor Paulo Chaves, ele é lá de Cabo Frio. Pelo irmão Roberto César Soares, Fábio Lisboa Santos, Abigail Silva Souza Medeiros e família, Everton de Oliveira Santos, Simone de Andrade dos Santos, Romário de Andrade Barbosa e Júlio Fernandes. Senhor, meu Deus e Pai, nós, quando nos achegamos a Ti, nós se achegamos crendo que o Senhor é o Todo-Poderoso e que para nós há coisas que são impossíveis e as coisas que são impossíveis para nós são possíveis para o Senhor. Portanto, eu me achego crendo, porque tudo é possível àquele que crê. E eu apresento cada pessoa, os doentes mencionados, as pessoas que precisam de orientação, as pessoas que precisam de proteção divina, coloco todos na tua presença. Pai, volve a sua mão para esses pequenos, esses necessitados, esses que precisam de cura, de libertação, de solução dos problemas, e realiza neles mais um milagre, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Abençoa, Pai, dando humildade a pessoas que põem na cabeça mudança de cidade, porque ouviu coisas milagrosas em uma cidade, mas na verdade é um engodo. Senhor, ajuda esse pai de família. Quantas pessoas, Pai, estava bem em uma cidade, mas ouviu falsas promessas, vendeu tudo, tirou filhos de escola e foi para lá e se deu mal. Pai, ilumine as mentes do nosso povo, para que não dê um passo sem conselhos celestiais, sem conselhos do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Amém. Graças a Deus. Irmãos, nós tivemos 60 computadores, uma média de 75 irmãos. Irmão Alfredo Tupã, irmã Rosane Charopem, Santana do Livramento, irmão Túlio em Tupã, a irmã Irene Família Tupã, a irmã Maria de Fátima, Jacutinga, Minas Gerais, a irmã Lourdes, Araçatuba, a irmã Trude, Piraquara, Paraná, o irmão Valdivo, Getulina, irmão João Macilene Queiroz, irmão Vanderlei no Óleo, a irmã Leia em Marília, irmão Michel, irmã Maria Lins, irmã Marta Costa, Presidente Prudente, o irmão Dário e a irmã Lisalma Vitória de Santo Antão, Pernambuco, a irmã Socorro Bastos, irmão Leonel e a irmã Laiane
Santa Teresa do Tauá, no Ceará, a irmã Leonilda Tupã, a irmã Lucinéia Rocha, em Oswaldo Cruz, o irmão Estevão no Óleo, o irmão Alceu Ferreira, Presidente Médici, Rondônia, a irmã Maria Luzinete, Três Lagoas, a irmã Ieda, em Araçatuba, o irmão Sérgio, a irmã Valdirene Tupã, o irmão Nelson, a irmã Cláudia no Óleo, a irmã Sara Curupira, Pernambuco, a irmã Geni Macedo, no Arco-Íris, a irmã Edna Coube, em Adamantina, a irmã Leandra Góes, Pirapozinho, o irmão Olair, em Araçatuba, a irmã Maria Verres, em Três Lagoas, o irmão José Valto e família, Aquirás, no Ceará, o irmão Edilberto, em Bilac, a irmã Selma Rodrigues, Três Lagoas, a irmã Valdirene Pereira, Três Lagoas, o irmão Enes Ribeiro, Palmas, Tocantins, o irmão Marcos, em Ribeirão Preto, a irmã Eunilza, em Araçatuba, a irmã Elaine Andrade, Sudminúcio, o irmão Ronald de Tainá Garça, a irmã Noêmia Guimarães, o irmão Nego, em Paraupebas, Pará, a irmã Elaine Queiroz, a irmã Lloyd Medrado Rubiácea, a irmã Flor Hortolândia, o irmão Marcelo Primavera do Leste. Irmãos, dê um like aí para que o culto chegue a mais pessoas, tá? Não esquece não. Irmão Odair, irmã Rosalina Luziânia, irmão Hélio Santiago e a irmã Maria Ana, Padre Paraíso, Minas Gerais, irmão Celso Barbosa, Costa Rica, Mato Grosso do Sul, irmão Basílio Montanha, irmão Antônio Carlos, Honório Gurgel, Rio de Janeiro, irmão José Batista, irmã Delminda, senador Camará, Rio de Janeiro, irmão Cosme de Paula, irmã Maria Clarice de Paula e Lucas de Paula, Rio de Janeiro, bairro dos Queimados, irmão Emerson de Oliveira Santo, Vitória, Espírito Santo, e o pastor Mandela Afonso. Que o Senhor Jesus Cristo vos abençoe grandemente e até amanhã. Está só começando a nossa semana e virá mais 4 Acordando com Fé para abençoar tua vida. Ore por nós e até amanhã, se Deus quiser. Abraço. Onde guiar-me, meu Senhor, eu seguirei por seu amor. É sua mão que me conduz por mim feridas sobre a cruz. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Acho prazer em te seguir, descanso e paz me faz sentir. Doce é a mim o teu querer, gozo me dás de obedecer. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus. Sigo sem medo, meu Senhor, que me encheu do seu amor. Sentindo perto a sua mão, posso cantar na escuridão. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me compraste
Jesus. Para seu reino me conduz, pelo jardim e pela cruz. Lá ficou morto o velho eu, lá meu espírito reviveu. Guia-me sempre, meu Senhor, guia meus passos, Salvador. Tu me comprastes sobre a cruz, rege-me em tudo, meu Jesus, rege-me em tudo, meu Jesus.